Bem, eu não entendo por que algumas pessoas acham que a Copa do Brasil é maior que o Campeonato Brasileiro. Isso é uma obviedade, não é? Alguns clubes, como o Bahia, podem achar mais factível ganhar a Copa do Brasil do que o Brasileirão, especialmente considerando a fase ruim que o Bahia atravessa. Mas para o Flamengo, isso não faz sentido. O Flamengo liderava o campeonato e liderança se defende, não se joga fora. O Flamengo colocou essa liderança no lixo ao não competir de igual para igual contra o São Paulo. Imagine o seguinte: se coloque no lugar do Arboleda, um jogador do São Paulo. Ele entra em campo e vê que a Arrascaeta está no banco. De La Cruz não veio do Rio, Gerson também está no banco. Quem vai jogar? Carlinhos. Quem é Carlinhos? É óbvio que isso desmobiliza o adversário. O Flamengo enfraqueceu seu próprio time e, consequentemente, mobilizou ainda mais o São Paulo. O jogo era muito mais importante do que os dois jogos contra o Palmeiras. E o Flamengo perdeu. Poderia ter perdido por mais se o São Paulo tivesse aproveitado melhor as chances criadas no primeiro tempo. O Flamengo foi presenteado com um 0-0 no intervalo. O Tite fez várias escolhas questionáveis. Ele poderia ter distribuído melhor os jogadores ao longo dos jogos, não enfraquecendo tanto o time. Pedro estava suspenso, Luiz Araújo também, e o Cebolinha estava machucado. Bruno Henrique, voltando de lesão, foi forçado a jogar. Gabriel, que não joga bem há quase 2 anos, entrou em campo e se esforçou, mas isso não é suficiente. O meio-campo do Flamengo estava inexistente. O Tite fez várias bobagens, patrocinadas pela direção do clube. Ele, com o tamanho que tem, deveria ter feito diferente. O desempenho coletivo e individual foi bizarro. O sistema defensivo foi ridículo, tomando mais um gol de cabeça. O Flamengo desprezou o campeonato e isso pode custar caro. Se no final do campeonato perder por 1 ou 2 pontos, sempre vão lembrar desse jogo contra o São Paulo. Escolher jogos não é escolher vitórias. O Flamengo, ao fazer isso, está sendo vergonhoso. O que aconteceu no sábado foi um papelão e a repercussão entre torcedores e imprensa foi enorme. A crítica é saudável e os torcedores não devem cair na conversa de que a Copa do Brasil é mais importante. O Flamengo precisa usar melhor seu elenco e distribuir suas forças ao longo dos jogos. Aproveitando as chances criadas no primeiro tempo, o Flamengo foi presenteado com um 0-0 no intervalo. O técnico Tite poderia ter mudado radicalmente a situação, já que tinha jogadores no banco, mas ele só fez uma substituição no intervalo, colocando Gerson e Arrascaeta depois. Na minha opinião, ele deveria ter revezado e distribuído melhor os jogadores para não enfraquecer tanto o time. Pedro estava suspenso deliberadamente após forçar um cartão, uma decisão claramente combinada. Luiz Araújo foi suspenso injustamente no jogo contra o Atlético Goianiense, Cebolinha estava machucado e Bruno Henrique, voltando de lesão, foi forçado a jogar, como o próprio Tite admitiu em entrevista. Gabriel, que não joga bem há quase 2 anos, até se esforçou, mas isso não basta. Além disso, o meio-campo estava inexistente, com Ortiz improvisado como volante, embora ele seja zagueiro, Alan jogando mal, e o jovem Matheus Gonçalves tentando cumprir a função de Arrascaeta ou de La Cruz, sem nenhuma condição para isso. Tite cometeu uma série de erros, patrocinados pela direção do clube. Ele, com seu tamanho e experiência, deveria ter agido de outra forma. O desempenho coletivo e individual do time foi bizarro, com um sistema defensivo ridículo, que tomou mais um gol de cabeça e poderia ter tomado outros. Não fosse a má finalização do adversário. Há uma foto aérea mostrando os 11 jogadores do Flamengo na área contra apenas 5 do São Paulo. E mesmo assim, conseguiram tomar o gol. Isso é responsabilidade do Tite e de sua comissão técnica. O Flamengo deveria ter equilibrado melhor os jogadores entre os jogos. Por exemplo, começar com Arrascaeta e Gerson em um jogo e no próximo, com Pulgar e de La Cruz, distribuindo assim os titulares. Eles tinham uma vantagem de 2 gols contra o Palmeiras, mas desprezaram o campeonato no sábado. Isso não se faz. E o castigo pode ser grande se no final perderem o campeonato por 1 ou 2 pontos. Nos últimos anos, o Flamengo tem feito isso sistematicamente e precisado correr atrás no final. Funcionou uma vez, em 2020, mas depois não mais. Inclusive no ano passado, quando o Botafogo caiu drasticamente de rendimento, o Flamengo não teve a capacidade de arrancar para ganhar o título, como o Palmeiras teve. Para o jogo de quarta-feira, a situação será diferente. O time se mobiliza, os jogadores entram com vontade e faca nos dentes. Mas escolher jogos dessa maneira,
jogando alguns com força total e outros meia-bomba, é ridículo e vergonhoso. O que o Flamengo fez no sábado foi um papelão, e a repercussão entre torcedores e na imprensa tem sido grande, com muitas críticas ao que aconteceu. Para mais análises esportivas e discussões como esta, inscreva-se no canal Sport Like no YouTube. Não perca nenhum detalhe sobre seu time favorito e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol.